Olá, meu irmão, minha irmã. Celebramos neste domingo o 10º domingo do tempo comum. Retomamos a caminhada cotidiana com Jesus. Depois de celebrarmos o tempo pascal, celebrarmos o mistério de Pentecostes, na última quinta-feira, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, nós agora, com a liturgia dominical, retomamos esta caminhada deste tempo comum. Com o evangelista Marcos, nós temos a pergunta básica: quem é Jesus? Neste domingo, a primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 15. Falando-nos da situação da ruptura do pecado, ou seja, esta ruptura causada pelo pecado, que vai gerar o distanciamento, o medo, a justificativa e a acusação do outro. A grande percepção que causa tudo isso, ou seja, a inimizade com Deus. Por isso, a personagem bíblica vai ficar distante, vai preferir esconder-se de Deus. Lembremos-nos, Deus nos criou para a comunhão. Assim, quando ficamos distante dele, nós perdemos o sentido da nossa caminhada. A segunda leitura deste 10º domingo é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 13 a 18, e depois o capítulo 5, versículo 1. Paulo nos lembra de modo particular quais são os frutos da nossa relação com Deus. O que almejamos com tudo isso? Considerando que na primeira leitura lembrávamos desta comunhão que estabelecemos com o Senhor e que o Senhor estabelece conosco. Paulo apresenta-nos primeiro a importância de crer na ressurreição, ou seja, algo novo, um sentido novo, um espírito novo que nós aprendemos a ter com esta passagem do homem novo, do homem velho, para o homem novo. Um segundo aspecto que Paulo lembra é que nós somos portadores de uma graça, ou seja, a capacidade de buscar as vias que nos fazem cuidar da alma. Cuidar desta alma não pelo medo, mas pelo bem que ela nos faz. Devemos, segundo Paulo, entender que os momentos de tribulação edificam a nossa alma. E à medida em que nós vamos edificando a nossa alma, nós vamos prestando atenção ao nosso olhar. Se o nosso olhar está nas coisas terrenas, passageiras, ou as coisas invisíveis, aquilo que é eterno. É o grande convite que Paulo nos faz na segunda leitura de hoje. No Evangelho, nós temos um texto, então, de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Ou seja, um texto que vai responder àquela pergunta básica de Marcos: quem é Jesus? Quais, então, as imagens que as pessoas têm acerca de Jesus? No Evangelho, dizem que ele está fora de si, que ele está possuído. Não conseguem identificá-lo como aquele que salva. Por isso, o próprio Jesus vai falar do pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo consiste nessa negação de um ato salvador que vem através de Jesus Cristo. Assim, Jesus indica-nos, melhor dizendo, que nós podemos aprender a fazer a sua vontade, principalmente quando nós nos sentimos
uma família ou membros da sua família. E aí, meus irmãos, nós vamos nas 3 orações que temos na missa, a oração do dia, a oração sobre as oferendas e a oração pós-comunhão, encontrar então 3 indicativos para fazer esta vontade do Senhor. Na oração do dia, nós vamos ver que pensar o que é certo e realizá-lo com a ajuda de Deus. Pensar, mas não ficar só no pensamento. Realizar aquilo que pensamos como vontade de Deus. Na oração sobre as oferendas, nós vamos ver a disposição em servir e crescer na caridade. Servir e crescer. E na oração pós-comunhão, vamos rezar libertar-se das más inclinações e orientar a vida para o bem. Verbo libertar e orientar. Então, nós vamos perceber a vontade de Deus, pensando e realizando, servindo e crescendo, libertando-se e orientando a nossa vida. Um bom domingo para você, celebre com alegria este 10º domingo do tempo comum.